Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos continuar com nossas videoaulas, aulas online. Comentaremos sobre dinâmica impulsiva. O conteúdo está na página 359 do módulo 9, ok? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com as nossas videoaulas, tá? Já no início peço mais uma vez desculpas a vocês pelo formato que as aulas estão sendo ministradas. Acredito que não esteja sendo do jeito que vocês esperavam, mas infelizmente estamos enfrentando alguns problemas sérios, técnicos, vamos dizer assim, mas temos que superar essa dificuldade e vamos tentar fazer da melhor forma possível, ok? Hoje vamos ver a parte de dinâmica impulsiva, está presente no módulo 8 do livro de vocês, página 223, tá? E o primeiro conceito que nós iremos ver é a parte de impulso de uma força constante, tá? Então o impulso, ele vai ser o produto entre a força atuante em um determinado corpo e o tempo de atuação dessa força, tá? Imagine uma criança, né, sendo empurrada em um balanço, tá? Então, se nós aplicarmos uma força para essa criança se divertir, né, se movimentar no balanço, se essa força for aplicada durante um curto espaço de tempo, ela receberá um impulso equivalente àquela força durante aquele determinado tempo. Se nós aumentarmos a força ou aumentarmos o tempo de aplicação da força, esse impulso que a criança recebe será maior, ou seja, ela irá alcançar uma altura maior com o balanço, tá? Irá se deslocar de uma forma mais prolongada, ok? Então, quanto maior o tempo de atuação da força, maior o impulso aplicado a um determinado corpo, tá? Então, o impulso, assim como a força, é uma grandeza vetorial. Por isso que nós temos essas duas setinhas aqui, ó, em cima do impulso e em cima da força, tá? Então, como é uma grandeza vetorial, a força e o impulso, elas serão observadas devido à sua direção e sentido, tá? Teremos que levar em consideração direção e sentido da força e, consequentemente, direção e sentido do impulso, tá? A unidade de impulso é o Newton vezes segundos, tá? Newton vezes segundos, tá? E a próxima grandeza que nós iremos ver na parte de dinâmica impulsiva é a quantidade de movimento ou o momento linear, tá? Quantidade de movimento é o agrupamento dos conceitos de massa e velocidade vetorial. Ou seja, quanto maior a quantidade de movimento de um corpo, maior será seu poder de impacto em uma possível colisão, tá? Aí nós temos como exemplo assim, ó, é uma colisão entre um caminhão e uma moto que estejam com a mesma velocidade, a moto sofrerá maior dano pelo impacto, pois possui menor massa, né? Isso é uma situação bem lógica, né? Se uma moto bater num caminhão e os dois estiverem apresentando a mesma velocidade no momento do impacto, quem vai sair mais prejudicado com certeza vai ser a moto, tá? Pois possui menor massa e, no caso, apresentava a mesma velocidade, ok? Então, como que a gente vai medir a quantidade de movimento ou momento linear? Vai ser o produto entre a massa e a velocidade do corpo, tá?
Quantidade de movimento e a velocidade, né, são as nossas grandezas vetoriais nesse caso. Então, teremos que levar em consideração direção e sentido dessas duas grandezas. Tá? Unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metros por segundo. Tá? Quilograma de massa, metros por segundo de velocidade. E agora nós iremos relacionar essas duas grandezas, impulso e quantidade de movimento, tá? Através do teorema do impulso. Então, a força que produz um impulso correspondente à variação da quantidade de movimento, ela será chamada de força resultante. E essa força resultante, através da segunda lei de Newton, que nós já vimos, né, irá associar essas duas grandezas, impulso e quantidade de movimento. Então, como eu tenho uma mesma massa e esteja recebendo uma determinada aplicação de uma força, essa força irá fazer com que a velocidade varie, ou seja, se eu tiver uma determinada velocidade inicial, que vai me fornecer uma quantidade de movimento inicial, ao aplicar a força, ela irá ser modificada para uma quantidade de movimento final, ou seja, a quantidade de movimento inicial passará a ser a quantidade de movimento final, dependendo da direção e sentido de aplicação da força que está gerando um impulso. Tá? Se a força for aplicada na mesma direção e mesmo sentido da quantidade de movimento inicial, essa quantidade de movimento final ela será maior do que a inicial. Se a força for aplicada no corpo numa direção e sentido oposto à quantidade de movimento inicial, essa quantidade de movimento final será menor do que a inicial, ou seja, irá reduzir a velocidade no final do movimento. Tá? Então temos aí o conceito de teorema de impulso, que vai ser a associação entre o impulso propriamente dito igual à variação da quantidade de movimento. Então, pessoal, vamos ver um exemplo do que nós já vimos sobre impulso e quantidade de movimento no exercício 2 da página 376 do livro de vocês. Tá? Então, como nós já tínhamos feito nas aulas anteriores, peço que vocês acompanhem o enunciado no livro de vocês. Eu vou comentar sobre o enunciado e irei explicar aqui a resposta, ok? Então, o exercício 2 da página 376 diz o seguinte: um corpo de massa 10 kg se movimenta sobre uma superfície horizontal perfeitamente polida, com velocidade escalar inicial de 4 metros por segundo. Quando uma força constante de intensidade igual a 10 newtons passa a agir sobre ele na mesma direção do movimento, porém em sentido oposto. Sabendo que a influência do ar é desprezível, que quando a força deixa de atuar, a velocidade escalar do corpo é v igual a menos 10 metros por segundo, determine o intervalo de tempo de atuação da força. Então, a resolução que nós iremos fazer sobre esse exercício é baseada no teorema do impulso. Tá? Como já tínhamos visto anteriormente, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é igual à massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Também sabemos que impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Tá? Então vou igualar essas duas expressões. Força vezes a variação do tempo vai ser igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Porém, o enunciado formou o seguinte, que a força que é aplicada no corpo, ela é aplicada
contrária ao movimento do corpo, ou seja, é como se tivesse uma força oposta ao movimento do corpo, em sentido oposto ao movimento, tá? Por isso, a velocidade inicial é negativa, assim como a velocidade final, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, menos 10, que é o valor da força aplicada, tá? Pois se ela está atuando contrária ao movimento, como força é uma grandeza vetorial, nós devemos levar em consideração o sinal dessa grandeza, tá? Então, se ela está em movimento oposto, ou seja, sentido contrário do movimento, vou levar em consideração menos 10 newtons para o valor da força. Tá legal? Isso eu vou multiplicar pela variação do tempo, que é o que a gente quer achar, e igualar a variação da quantidade de movimento. Então aqui eu tenho a massa, que vale 10, que multiplica a variação da velocidade. Menos 10, que é a velocidade final, menos 4 metros por segundo, que é a velocidade inicial. O menos aqui na frente do 4 é da expressão da variação da quantidade de movimento. Então aqui, ó, menos 10 é a velocidade final, menos 4 metros por segundo positivo, porém vai se tornar negativo por causa da expressão, ok? Final menos inicial. Beleza? Então vamos calcular isso aí, ó. Então aqui eu tenho menos 10 vezes a variação do tempo igual a menos 140, ou seja, aqui dentro dos parênteses vai ficar menos 14, que multiplicado por 10 vai dar menos 140. Tá? Como os dois lados da expressão são negativos, eu posso encontrar um resultado positivo. Tá? Então temos aqui, ó, menos 10, que multiplica a variação do tempo, igual a menos 140. Dividindo 140 por 10, acharemos a variação do tempo igual a 14 segundos. Tranquilo? Então, pessoal, peço a vocês que tentem fazer também os exercícios desse módulo, tá? Sobre impulso e quantidade de movimento, tá? Peço mais uma vez desculpas pelo método que está sendo aplicado com o formato das aulas. Sei que realmente é muito complicado, mas eu estou me esforçando ao máximo para tentar continuar a entregar o conteúdo para vocês, ok? Assim como vocês, também estou torcendo para que esse momento de dificuldade passe o mais rápido possível e nós consigamos retornar às nossas aulas presenciais. Então, espero que vocês fiquem bem, estudem, não desanimem. Abraço a todos, até a próxima aula.